por teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifique o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Louvado seja o nosso Pai de amor. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. Também a saudação a todos os que se unem a nós, todos os que nos visitam. Deus abençoe a cada um, que possamos, pelo Espírito Santo, crescermos na fé e na confiança em todas as palavras e promessas do nosso Deus, que possamos ainda mais sermos enraizados em Cristo Jesus, pois a partir de Cristo Jesus nós com certeza podemos enfrentar muito melhor o sofrimento que virá sobre nós e sobre aqueles que nos são queridos, pois só em Jesus há consolo diante da morte, pois só diante de Jesus há a certeza da salvação, da vida eterna. Somente em Jesus nós temos a certeza também do amor, do cuidado e da presença de Deus em todos os dias e momentos da nossa vida. Que bom que aqui você veio participar, então, desse estudo. Sinta-se assim, abraçado, cumprimentado. É muito bom ver você aqui também se achegando para mais este momento de encontro na Palavra de Deus e também de comunhão, com certeza, uns com os outros. Quero saudar aqui a Magnes Mantai, que também saúda a todos, desejando um abençoado estudo. Sempre muito bem-vindos. Também a Elita Daniela Falque, Marlene Schneider também, Liane Schneider, o Marino e todo esse povo aí dessa família maravilhosa. Deus abençoe ricamente vocês. Também Ivete Paul, muito bem-vinda. Deus abençoe. Assim a dona Jurema Schneider. Bom, Deus console e fortaleça vocês, né, em todos os dias e momentos, dona Jurema, né? Pois, né, se despediram, enfim, de sua irmã. Então, Deus console e fortaleça você e a toda a família. Marlene Paul também, né, a saudação. Ainda Clair von Millen, também o seu Adelar Freeling. Muito bem-vindo. Que bênção, hein, Adelar? Nós juntos aí mais uma vez. Lissandra Valbrin, também Lissandra, muito bem-vinda. Seu Egon Cel, lá de São Lourenço do Sul. Velê David, também, satisfação vossa presença. Muito bem-vinda. A você também e os seus queridos. Seu Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia. Né? Esse povo dessa terra linda e abençoada por Deus. Seu Arno, que eu tive satisfação de conhecer lá em Ariquemes, né? Deus abençoe ricamente o senhor e a sua linda família. Que possa seguir firmes com Jesus e sendo bênçãos de Deus ali. Sinta-se abraçado por nós aqui. O seu Arno lembra bem, né? Então a gente teve a oportunidade visitando o filho Gabriel, Fernando Hartmann, fazendo na época o estágio de teologia lá em Ariquemes. Agora, então, como conselheiro dele, mudou e está em Ji-Paraná, Rondônia. Então, o Gabriel também, agora com a sua esposa Suelen, morando lá em Ji-Paraná, Rondônia. Então, forte abraço, seu Arno Piper, que a gente teve a satisfação de conhecer pessoalmente lá na Rondônia. Também, boa noite, a Wanda Langer Butka, muito bem-vinda. Também Gessi Folmer, Leonilda Reisner, olha só, Deus abençoe, dona Leonilda, ricamente. E a nosso guerreiro Astor da Silva, forte abraço, Astor. Vamos lá, fazendo aí mais um tempo, né?
com relação ao estudo. Ele também é um dos líderes de estudo de nossa congregação, dessa família da fé, que ajuda a levar a palavra, né, Astor? Lá, forte abraço para ti e para tua família. Também Desmar Dente, muito bem-vindo. Pedro Cavaleiro, boa noite. Ledi Schmidt também, boa noite. Também para a senhora e também para a família. Márcia Bonenberg, é muito bom estarmos juntos também. A dona Jessi Fomer, né, que nos saudou inicialmente aí, né, nessa noite. Tanise, a Stuck também, né, Deus abençoe, né, ricamente, né, e muito especialmente o Benjamin, né, que Deus guarde, abençoe, né, esse menino, que Jesus sempre fique no coração dele, né, e abençoe você também, Tanise, o Ismael, né, e enfim, a vossa família. Deus guarde a todos em Jesus, em todos os dias, em todos os momentos. Também Marli Weber, né, satisfação, vossa presença. É muito bom estarmos juntos aí, então, nesta noite. Queremos, neste momento, falarmos com Deus, então, em oração, né? Eu saúdo ainda a Tine Stoll, né? Certo? Seu Lávio Bals. Ô, seu Lávio, tranquilo no mais? Então, satisfação estarmos juntos. A Dulce Cavalheiro, né? O Rudy Lamp, e também ainda a Sueli Stork, a Laides Zamarchi, bem-vinda lá de Chapecó, Santa Catarina, que bênção, sempre bem-vindos, né? Marlene também, Alice Schneider, boa noite, Deus abençoe a todos. Nesse momento convido você para juntos assim falarmos com nosso Deus em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui nesse momento nos reunimos e juntos te rendemos graças. Temos muitos motivos para te agradecermos em todos os dias, em todos os momentos. Porque em Jesus somos os teus filhos, porque em Jesus temos o céu na hora da morte, porque em Jesus tu estás conosco em todos os dias e momentos, nos ajudando, protegendo, dirigindo e abençoando os nossos passos e a nossa vida. Queremos te agradecer porque tu curas todas as nossas doenças pelo tempo que tu quiser. E assim também, se tu não quiseres nos curar, ora tu concede a força. E quando tu quiseres nos levar, sabemos que iremos para o céu, que é muito melhor do que aqui. Tu nos salvas da morte, nos salvou da morte eterna e nos salvas da morte física muitas vezes. Mas também te louvamos, enfim, ó Deus, pela tua presença e direção na nossa vida. Te louvamos, te agradecemos porque tu enches a nossa vida com muitas coisas boas, porque tu sempre vens ao nosso encontro com a tua palavra, enfim, com os sacramentos, sempre para nos marcar na fé em Jesus, no teu amor em Jesus, e assim também nos fortalecer para vivermos a vida e enfrentarmos as tribulações, transformando sempre todos os males em bênçãos na vida de cada um de nós. Senhor, te agradecemos por cada um que aqui se une a nós nesse momento de estudo da tua santa palavra. Tu sabes, Senhor, da vida de todos. Te louvamos por todas as bênçãos derramadas sobre cada um, especialmente. E também, Senhor, nesse momento queremos te pedir perdão pelos pecados e o fortalecimento da fé. Te pedimos por todos os idosos que passam por sofrimentos, por dificuldades no avançado da idade, que lutam com a fragilidade ou com a doença. Muito especialmente, nós te pedimos por Dona Hilga Schnack, também Emi Gaussmann, e ao mencionar essas duas servas tuas, te pedimos por todas as demais que também passam e lutam diante de fragilidades. Também a Dona Noêmia Bangemann, te pedimos, ó Deus, continues guardando a ela. E assim também todos os demais enfermos, teus filhos também dessa congregação, a congregação Cristo, e espalhados pelo mundo todo. Te pedimos por todos os enfermos, ó Deus. A vida de cada um está diante de ti. Dirija sempre tudo pelo melhor. Enfim, colocamos os sonhos, as ansiedades, as preocupações, os problemas diante de ti. Também, Senhor, quando tu permitires situações difíceis na nossa vida, que nós possamos, pelo teu Santo Espírito, jamais desanimarmos, perdermos a fé ou a esperança. Enfim, Senhor, olha para todos os enlutados, especialmente também aí a Jurema Schneider, que participa aqui do estudo, demais familiares,
pois tu achaste por bem levar desta vida para a eternidade, né? A querida também Erna, irmã de Dona Jurema. Então esteja, enfim, com toda essa família atribulada, console e fortaleça a todos. Em nome de Jesus, nós oramos, nas suas mãos nos colocamos, certos do teu amor, do teu cuidado, da tua bênção e direção. Amém. Também quero, neste momento, ainda saudar o Carlos Maier, o grande Carlos, forte abraço para ti, seu Silvério Erni Schneider. Ô Silvério, Deus abençoe sempre aí o senhor, sua família, e a Hildegard Martins, muito bem-vinda também, é bom estarmos juntos, um abraço para o João, né, o esposo, o seu esposo aí, Deus abençoe ricamente vocês, e também o Samuel, né, se preparando então para o casamento, né, que vai acontecer então lá em dezembro, né, um abraço para o Samuel também. E nesse momento nós queremos cantar então mais um hino, convido você a cantar comigo o hino de número 176 do Inário Louvai ao Senhor. Então quem tiver o seu inário aí para acompanhar na sua casa, fique à vontade. Não, senão se unem em canto conosco, né? Cantando então o hino 176 do Inário Louvai ao Senhor. Se eu posso cantar esta canção. Se eu posso cantar esta canção e até sorrir, porque tenho a salvação. E se acaso mal tocar, me basta refletir o que Cristo diz ao coração. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Se eu posso me levantar dos tombos que levei, posso porque Cristo vive em mim. É Ele quem me dá essa vontade de viver, de lutar, sorrir, cantar assim. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Muito bem, então nesse instante, nós hoje, lembramos, seguimos com o estudo bíblico do Caderno do PEN, né? Estudos Bíblicos, aliás, Caderno de Estudos Bíblicos, hoje, então é o nome então do livrinho, certo? Da publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, vivendo então a temática, vivendo em Cristo, enraizados e edificados em Cristo. Então, o tema específico do nosso estudo dessa noite, enraizados em Cristo, enfrentamos o sofrimento. Enraizados em Cristo, nós enfrentamos o sofrimento. Ou seja, com a força que Jesus dá, nós enfrentamos o sofrimento. Esse estudo, ele está na página 71 do livro de Estudos Bíblicos. Ele foi escrito pelo pastor Felipe Erdmann Eusébio, então pastor da nossa igreja, então em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e ele é o autor, então, do estudo desta noite. Então, eu convido neste momento, hoje tendo então aqui como assistente, aqui no estúdio da Congregação Cristo, então a Luísa Esther Hartmann, para ela ler para nós, então, a introdução do estudo nesta noite. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Essas palavras são de um hino bastante conhecido, belo e de muito conforto, e tão belo quanto o hino é a história dele. Quem o escreveu foi o Horatio Gates Spafford,
Um incêndio em Chicago, em outubro de 1971, arruinou profundamente a vida financeira de Spafford. 2 anos depois, a sua esposa e as filhas embarcaram no navio em viagem para a Europa. O navio em que elas estavam colidiu com outro, num trágico acidente, que tirou a vida de suas filhas. Diante da maior dor de sua vida, Horatio também viajou para a Europa, e ao passar no local onde ocorreu o acidente, ele escreveu essa linda e consoladora canção. É inimaginável a dor que Horatio e sua esposa enfrentaram diante de tais acontecimentos. No entanto, o consolo veio da certeza da presença de Jesus em suas vidas. Toda vez que passarmos por dificuldades, podemos lembrar deste hino: se dor a mais forte sofrer, feliz com Jesus sempre sou. Muito bem, né? Não sei o quanto você captou, então, dessa introdução, ao ouvir, então, a mesma. Eu retomo destacando algumas coisas. Então, Horatio, ele enfrentou um incêndio em Chicago. O ano foi 1871. Então, esse é o ano correto, né? Então, que aconteceu esse incêndio, então, em Chicago. Nós aqui não sabemos o que é um incêndio de grandes proporções, mas nós enfrentamos aqui na região, sabemos, o nosso povo sabe o que é seca, nosso povo sabe o que é enchente, e infelizmente agora experimentamos uma enchente catastrófica, como nunca ocorrida aqui, então, no Vale do Taquari. Então já sabemos o que é uma enchente catastrófica. Eu lembro também que enfrentei, junto com pessoas queridas, com irmãos na fé, chuva de granizo, né, consequências de vendavais, né, tornados ou pequenos tornados, isso já em Santa Catarina. Então nós temos algumas construções, algumas aprendizagens, mas não sabemos o que é um incêndio de grandes proporções. Talvez vemos isso só na televisão, por exemplo, nas notícias, quando lá Estados Unidos ou algum outro país, mas talvez são as cenas, as notícias que mais vêm até nós, onde aparecem aqueles incêndios que vão devastando tudo, queimando tudo, e pessoas talvez até, além de perder tudo que tem, muitos perdendo inclusive a própria vida. Tem algumas regiões do Brasil que também, ora, sofrem com incêndios de grandes proporções, principalmente em períodos de seca. Eu penso aqui no norte, ou talvez até nordeste, e alguns outros lugares, que a gente sabe quando inicia-se um incêndio, né, as consequências elas são de grandes danos, né, são muito grandes. Mas enfim, Horatio enfrentou consequências de um grande incêndio e teve a sua vida financeira abalada. Aí o que acontece? 2 anos depois de ter a sua profissão comprometida, sua situação financeira comprometida, as suas filhas com a esposa estavam em viagem no navio. E aí o que acontece? Então 2 navios se chocam, ou seja, há um acidente grave entre 2 embarcações, e as 2 filhas de Horatio acabam perdendo a vida. E aí, posteriormente, Horatio passa justamente por esse caminho rumo à Europa em que ocorreu o acidente. E ao passar ali, ele escreve essas 2 frases de um hino que com certeza nos faz pensar muito. Se dor, a mais forte sofrer, feliz com Jesus sempre sou. Se dor, a mais forte sofrer, feliz com Jesus eu sempre sou. Em outras palavras, ele escreve, com Jesus eu sempre tenho motivo para estar feliz. Com Jesus eu nunca tenho motivo para cair no desânimo nem no desespero. Ou seja, em Jesus, em qualquer situação que eu encontro consolo, força, ânimo, coragem, motivação, ou seja, sentido na vida aqui e também para a eternidade. Se dor, a mais forte sofrer, feliz com Jesus sempre sou. Talvez essa história lembre um pouco também, talvez a história de Jó, né?
Mas Jó não perdeu 2 filhas, ou 2 filhos. Você lembra quantos filhos Jó perdeu num dia só? Ele perdeu 10 filhos. Ele teve a sua situação financeira abalada. Sim, do homem mais rico ele se tornou da noite para o dia o homem mais pobre. De alguém que tinha saúde, de repente, de um instante para o outro, de um dia para o outro, ele perdeu inclusive a sua saúde. Ou seja, ele perdera tudo o que tinha. Agora, querido irmão, querida irmã, nós temos aqui então uns questionamentos que nos ajudam então a refletir sobre a nossa vida. De que maneira você enfrentou os sofrimentos que já passou? Você lembra qual foi o pior sofrimento, o último grande sofrimento que impactou a tua vida? Você lembra? Agora, o segundo questionamento é como passar pelo sofrimento sem questionar o amor de Deus por nós. É fácil passar pelo sofrimento sem questionar o amor de Deus por nós? Ou sem questionar a Deus? Isso é fácil? Qual foi o teu último grande sofrimento? Ou quais foram os grandes sofrimentos que você na vida passou ou talvez está passando, está enfrentando? Mas como passar sem questionar o amor de Deus por nós? Bom, é importante a gente lembrar o seguinte, sempre que passarmos por sofrimentos, lembrarmos o seguinte, quem Deus é, né? O que Deus fez e faz, quais são as suas palavras e promessas, então, para nós. Quem Deus é? Bom, Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode tudo, Ele é onipresente, está presente em todos os lugares, Ele é onisciente, ou seja, Ele tem todo o conhecimento, Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele também é misericordioso, Ele é amor, Ele é bondade, ou seja, Deus é tudo de bom. O que Ele fez, o que Ele faz, bom, já fez o universo no seu amor para nós. No seu amor e graça, Ele mandou Jesus, o seu Filho, quando nós caímos no pecado. Lembremos que as consequências dos sofrimentos, né, elas estão aí por causa do nosso pecado. Não é por mão de Deus, não é por culpa de Deus. Todo o mundo, o universo é maldito. As tribulações, as doenças, as epidemias, as pragas, as pestes, os intempéries, enfim, as desgraças estão no mundo não por culpa de Deus, mas por causa do pecado, que nós, aliás, trouxemos então para o mundo. Então, nós somos a razão de todo o sofrimento, por causa dos nossos pecados. E, por fim, a morte terrena e a morte eterna. Tá? Então, o que Deus fez e o que Ele faz? Ele não nos deixou irmos para o inferno. Ele já foi ao encontro de Adão e Eva. Ele não desistiu de nós, seres humanos, e não desiste de nós. E prometeu para Adão e Eva que viria um Salvador, e no tempo certo Jesus veio. Jesus por nós venceu o pecado, a morte e o diabo. Ele cumpriu a lei, padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Em Jesus temos o céu um dia, e em Jesus Deus está conosco em todos os dias e em todos os momentos. Ou seja, o seu amor é pleno e perfeito por nós, seres humanos. Ele nos ama muito. E Jesus é a grande prova do seu amor, então, por nós. Então, como passar pelo sofrimento sem questionar o amor de Deus por nós? Importante lembrarmos sempre quem Deus é, o que Ele fez e faz, que palavras e promessas Ele tem para nós. Lembremos, o sofrimento não é culpa de Deus. Ele veio por causa do pecado. Mas Deus disse, eu vou estar com vocês em todos os dias. Mas vamos mudar um pouco a pergunta agora nesse momento do estudo. Eu não vou usar o porquê Deus permite os sofrimentos, porque o porquê, ele nos faz pensar, aliás, nos leva a uma cobrança. É como se nós estivéssemos cobrando de Deus alguma coisa. É como se a gente estivesse tirando satisfação dele. Então, não quero usar o termo porquê, né? A palavra porquê, mas vamos usar o termo para quê. Para que Deus permite? Por quê? Deus poderia evitar todos os sofrimentos sobre nós e sobre o mundo, se Ele quisesse. Ele pode impedir qualquer coisa, se Ele quiser, ou não. Com certeza você sabe que sim, Deus pode impedir todo e qualquer sofrimento. Vamos pensar agora na questão da enchente, do sofrimento que aqui o povo do Vale do Taquari enfrentou. Se Deus quisesse ter evitado isso, Ele poderia ou não?
O que você acha? Ele poderia impedir de ter acontecido essa calamidade ou não? Ele pode impedir qualquer outra calamidade, qualquer outra desgraça no mundo ou não? É claro que pode. Ele é todo poderoso. Sim, mas então, não vamos usar o porquê, vamos usar o para quê. Mas para que então Deus permite? Se Deus poderia impedir tudo. Ele é todo poderoso, ele está presente em todo lugar, ele sabe tudo, ele é amor, ele nos ama, ele é justo, ele é perfeito, ele é santo, ok? Ele poderia impedir qualquer coisa? Poderia. Então, para que Deus permite certas coisas acontecerem aqui neste mundo? É um assunto importante para nós. E talvez ao fato de você estar ouvindo e participando desse estudo, né, também tem a ver com a vontade de Deus para nos fortalecer na certeza, para crescermos na percepção dos motivos, ou seja, para que Deus ora permite as situações ou certas coisas na nossa vida ou na vida das pessoas. Então vamos ler primeiramente o texto de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 9. Convido você a abrir a sua Bíblia, né, em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3, então ao versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 9. Então nós vamos então à leitura então desse texto. Então tenha bondade, Luiz. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus, para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Muito bem. Lido então o texto, entre muitas verdades importantíssimas para nós, eu torno aquela pergunta: para que Deus permite as tribulações, os sofrimentos na nossa vida? Para que Deus permite? Que propósitos Ele tem? Ele que poderia evitar todas as coisas, mas Ele acaba permitindo situações especiais. Quais são os propósitos de Deus? Ou para que Deus permite as tribulações? Aqui temos a primeira resposta. Você lembra? Você que talvez já ouviu esse estudo, ou participou, talvez, quem sabe, lá no seu grupo presencial, ou você talvez que já leu esse texto, ou de outras vezes que ouviu, ou aqui da leitura mesmo agora. Para que Deus permite as situações especiais? Qual é o primeiro grande motivo? Ali no versículo de número 7, ela diz que as provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então, qual é o primeiro grande propósito? O primeiro grande propósito de Deus permitir certas situações para nós são a provação,
o fortalecimento, ou seja, para a nossa construção espiritual, para o fortalecimento da nossa fé. Enfim, para nos trabalhar na fé, para nos firmar ainda mais na fé. Então, esse é o grande propósito que Deus tem ao permitir tribulações na nossa vida. Então, em primeiro lugar, então, para nos firmar ainda mais na fé, para nos fortalecer ainda mais, para nos lapidar, para nos polir. O ouro que passa pelo fogo, ele agrega valor. Então, ele agrega valor. O ouro, quando é derretido, ele é transformado em joias preciosas. Então, Deus, ele permite para provar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, para nos lapidar, para agregar valor em nós, para nos construir ainda mais no seu amor, na sua graça, nos firmar ainda mais espiritualmente falando. Então, esse é o primeiro grande propósito que Deus tem, então, ao permitir situações para nós. Então, essas situações que Ele permite não são para a nossa ruína, para a destruição, para a nossa desgraça, mas primeiramente para o fortalecimento da nossa fé. Quando nós, então, fortalecidos, com valor agregado, enfrentamos tribulações, nós vamos enfrentar isso muito melhor, ou seja, seguir a vida muito melhor, muito mais fortes, servir ainda melhor como instrumentos de Deus onde estivermos, na igreja, na família e no mundo, enfim, aonde estivermos. E isso é uma certeza que nós podemos ter sempre. É claro que diz o texto aqui, quando vocês estão passando pelo sofrimento, isso ora não é motivo de alegria, né? Então a gente vai perceber isso depois. No momento, né, o sofrimento parece motivo de tristeza e nos traz tristeza, talvez dor, né? Mas o que a gente sabe também é que nunca vai faltar a força, o ânimo e a coragem, então, para nós. Porque todas as vezes que vi pessoas enfrentando tribulações, elas enfrentaram como? Com a força que Deus dá. Por vezes, quando olhamos alguém carregando uma cruz pesada, pensamos, puxa, como essa pessoa aguenta, como ela suporta. Ou nós mesmos, olhando para trás, talvez vamos pensar em situações já vividas, como eu suportei, como eu aguentei, né? Como eu tive tanta força. Mas é importante lembrar e dizer o seguinte, que Deus dá a força que a gente precisa sempre, também para as pessoas. Então, quando vocês olharem para pessoas que estão em sofrimento, vocês poderão ver de que, de fato, né, Deus concede a força para elas. Talvez nós, olhando para a situação, nos questionamos, puxa, como essa pessoa suporta? Mas Deus dá força para ela suportar. É importante a gente pedir para Deus continuar dando a força para quem sofre, continuar enfrentando, e também a força para nós próprios que olhamos para certas situações, também termos a força para compreendermos os propósitos que Deus tem no seu amor e na sua graça sobre todas as pessoas. O que eu quis dizer é que por vezes é difícil para quem olha para certas situações, né? Quem está enfrentando, Deus está dando a força. E por vezes quem olha, talvez se não tiver aquela força que Deus dá, vai achar que aquela situação é uma situação desumana ou além das possibilidades. E a gente pode ter a certeza que Deus cumpre a sua promessa e Ele diz que nunca a cruz será maior do que a força que Ele concede. Assim como também nunca seremos tentados além das nossas forças, nunca seremos provados além das forças que Ele também concede para cada um. Então o primeiro propósito é provação, é fortalecimento. E isso faz toda a diferença, certo? Diante das tribulações. Uma árvore, uma planta que vive uma seca, ela tem raízes mais profundas. Quando ela tem raízes mais profundas, além de ser nutrida com aquilo que ela precisa, diante de ventos, ela fica mais forte, ela resiste melhor aos temporais também da vida. E se cair, ela levanta mais fácil. Talvez não que ela se ponha em pé como antes, mas ela com certeza vai melhor, ora, enfrentar a seca, mesmo na seca produzindo frutos, ou vai ter mais condições de permanecer em pé diante dos ventos, ou se cair, se pôr em pé novamente. É assim que Deus trabalha também na vida do seu povo. Qual é o segundo motivo pelo qual Deus permite tribulações e sofrimentos? O segundo grande propósito de Deus
É testemunho da fé. Vamos pensar agora o quanto as pessoas aqui no Vale do Taquari oraram a Deus nesse momento, por exemplo, da tribulação, da enchente. Eu tenho certeza que pessoas oraram como nunca talvez haviam orado. Talvez no seu desespero, na sua angústia, no seu terror, no seu medo. Como é a oração de alguém que está passando e lutando com a enfermidade, que luta com a doença. Talvez você, querido irmão, querida irmã, esteja passando também por sofrimentos, lutando com problemas de saúde, talvez enfrentando dores físicas, ou vivendo a angústia, a ansiedade da espera em situações, né? Então, essas orações, nesses momentos, podem ter certeza que elas são muito diferentes daquelas em que são realizadas quando tudo está bem. E também, eu lembro assim que as palavras que eu mais ouvi diante de pessoas que tiveram perdas, inclusive familiares, tiveram perdas de bens, perdendo a sua casa, todos os seus bens. A frase que eu mais ouvi como pastor foi: Deus é muito bom. Aí, no primeiro momento, eu pensava, puxa, olha só, a pessoa está dizendo, Deus é muito bom, que bacana. Ela está dizendo que Deus é muito bom, isso é verdade. Mas ela perdeu tudo. Mas eles reconheciam a vida que Deus lhes poupara, que Deus guardara deles diante da calamidade, dizendo, puxa, eu poderia ter morrido. Deus salvou a minha vida. Deus é muito bom. E mesmo assim, dizer para vocês, muitas pessoas que eu vejo num leito lutando com a doença, elas orando a Deus, e dizendo, não, eu confio em Deus, é nele que eu espero, é nele que eu tenho esperança. Por quê? Porque se ele quiser me curar, ele pode curar. Agora, se ele não quiser me curar, ele vai dar força para carregar a cruz. E se ele quiser me levar, em Jesus ele vai me levar para o céu. E eu sei disso, e o céu é melhor que aqui. Lá não tem mais tribulação e sofrimento. Ou seja, isso é testemunho da fé. E pessoas que por Jesus, de repente, tenham força para sorrir na UTI do hospital. Ou lá em tribulação, em sofrimento. Ou tem força ainda para louvar e adorar a Deus e orar a Ele. Isso significa testemunho da fé, queridos irmãos, queridas irmãs. Podemos pensar nos primeiros anos da era cristã. Cristãos foram arrastados para lutar com animais selvagens nas arenas, enquanto multidões ao redor se divertiam e riam, vendo os cristãos desesperados, talvez lá, ou lutando, ou seja, buscando fazer tudo, lutando contra os animais selvagens, e por vezes, a maioria das vezes, sendo devorados por esses animais selvagens. Talvez alguém poderia dizer assim, puxa, mas que Deus é esse? Deixou seus filhos aí serem mortos por animais selvagens. Eu vou dizer o seguinte, mas Deus levou eles para o céu, e o céu é melhor que aqui. Sim, mas para que Deus permitiu talvez essas tribulações para esses cristãos, ou permite tribulações parecidas no mundo inteiro nos dias de hoje? Foi a época em que mais o cristianismo cresceu na face da terra. Vocês imaginam as pessoas descrentes indo lá, talvez para ver um show, um espetáculo, e de repente serem impactadas com cenas que preferem, com cenas de pessoas que preferem sofrer inclusive a morte antes de negar a Cristo ou abandonar a sua fé. Que testemunho mais sincero, verdadeiro, puro, não é mesmo? Vamos pensar naqueles cristãos que são proibidos de ir à igreja em muitos países. E mesmo correndo riscos de vida, não deixam de se reunir, quem sabe lá, num local secreto para renderem culto a Deus. Isso se chama testemunho da fé. Ou quando pessoas nos dias de hoje também, vamos pensar, vão à igreja, leem a Bíblia, dedicam vida, tempo, dons e bens para Deus. Isso é testemunho da fé. Isso impacta. E outras pessoas que ficam sabendo, ficam impactadas. Poxa, como pode alguém fazer isso? Ou confiar em Deus? Que esperança. Puxa, diante da morte, sim, choramos. Mas na esperança de um reencontro. E nós dizemos, nós vamos nos reencontrar com o nosso querido lá no céu. Nós vamos estar junto lá. E quem está morrendo, puxa, ele vai chegar primeiro lá no céu. Mas daqui uns dias nós vamos estar juntos com a nossa alma. E a partir do dia derradeiro de corpo também, lá
no céu, porque nós cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. Isso é um testemunho impactante, muito forte, muito presente, não é verdade? E o mundo vai ver isso, vai perceber essa verdade, essa sinceridade desse testemunho, que pode ter certeza que vale muito mais por vezes do que palavras e belos discursos, mas que com certeza é um testemunho impactante. Por exemplo, agora, Deus é muito bom. A frase que eu mais ouvi também de pessoas que perderam tudo. Deus é bom demais. Deus é bom o tempo todo. Deus salvou a minha vida. É verdade. Deus é muito bom. Sim, mas e se ele não tivesse salvo a minha vida? Ele deixaria de ser muito bom? Não. Porque ele poderia aproveitar essa oportunidade para me levar? Ou eu poderia cair, bater a minha cabeça e ele aproveitar a oportunidade de me levar? Eu poderia sofrer um acidente qualquer, talvez tolo. E Deus, se ele quisesse me levar, poderia me levar. Né? Ele não deixaria de ser muito bom, porque ele sabe qual é o melhor momento para cada um, para ir para a salvação, para a vida eterna. Né? Então, mesmo o cristão sendo impactado ou indo a óbito nessa ou naquela situação, Deus não deixa de ser muito bom. Mas nós sabemos das palavras e promessas do nosso Deus. Né? E as maiores bênçãos do cristão não estão nessa vida. O texto de 1 Pedro nos chama muita atenção, que nós esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o povo lá no céu. Lá elas não perdem o valor, não podem se estragar, nem ser destruídas. Lá o ladrão não rouba, a ferrugem não consome, né? Aliás, não corrói, né? A traça não consome. Enfim, são as certezas então que nós temos, né? As certezas que nós temos. Então, as maiores bênçãos por meio da fé nos esperam lá no céu. E eu pergunto para ti, você se considera uma pessoa abençoada por Deus? Você se considera uma pessoa abençoada por Deus? Que bom se você pensa que é, né? Mas saiba que as maiores bênçãos te esperam lá no céu por Jesus. Estão prontos para você, para te serem reveladas quando você estiver lá na eternidade, então com Deus por Jesus. Veja que povo abençoado somos nós, que povo abençoado é o cristão, ou seja, aquele que está com Jesus. Então, o segundo propósito de Deus é testemunho da fé ao permitir tribulações. Qual é o terceiro motivo? O terceiro motivo, nós lemos lá em Hebreus, capítulo 12. Lá nós lemos o seguinte: o terceiro propósito de Deus é disciplina. Porque quem ama disciplina, se Deus quiser permitir situações para nós, povo dele, para nos chamar a atenção, nos corrigir, trazer de volta, ele vai fazer. Porque ele é um pai que nos ama. E um pai que ama, uma mãe que ama o filho, disciplina quando for necessário, porque ele não quer a ruína dos seus filhos. A disciplina é uma prova de amor. Isso mostra que realmente os pais se preocupam com os filhos. E em Hebreus 12 lemos: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Então suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. E será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. O texto ali de Hebreus 12, do versículo 5b até o versículo de número 9, eu li, mas poderíamos ler todo o capítulo 12, que nos chama a atenção. Então, o terceiro propósito ao Deus permitir é a disciplina. Primeiro é aprovação, fortalecimento da fé. Segundo, testemunho da fé. Terceiro é disciplina. Você saberia dizer de cor? Que propósitos Deus tem ao nos permitir tribulações, sofrimentos? Primeiro, provação, fortalecimento. Segundo motivo, testemunho da fé. Terceiro motivo, disciplina. Sim, mas e agora? E a enchente, por exemplo, catastrófica do Vale do Taquari? Não foi a enchente normal. Todos sabem disso aqui. Foi algo fora do normal. Incomum. Foi disciplina para o nosso povo? Olha, eu vou dizer para você o seguinte. Em primeiro lugar,
Lembrem, aprovação. Segundo, testemunho. Terceiro, disciplina. Fica difícil dizer é isso ou aquilo para este ou aquele. Por exemplo, para uma pessoa, a enchente pode ter sido provação, fortalecimento. O motivo de Deus, o grande motivo de Deus. O segundo, talvez, quem sabe, para outro, testemunho. E para outra pessoa, talvez, disciplina. Ou ainda até um basta. Deus diz, não, chega, não, deu para ti. Pode ser um basta de Deus também. É fato. Mas fica difícil dizer foi este ou aquele. Mas o que é certo que talvez para algumas pessoas foi provação e testemunho e disciplina, os três juntos. Para outro, talvez provação e testemunho. Para outros, talvez testemunho e disciplina. Então, isso só Deus sabe. Ou talvez cada um, dependendo do momento que estava vivendo também na sua vida, diante de Deus, diante do próximo, enfim, no dia a dia. Isso só Deus realmente sabe. Mas, por outro lado, também nós podemos pensar assim, né? Quanto mais fortalecidos foram muitos cristãos nesse momento de provação, da enchente, por exemplo. Quantos testemunhos de fé, pessoas que enfrentaram, deram. E pessoas que olharam para nós aqui, vivendo a calamidade, quantos testemunhos essas pessoas deram também de auxílio ao próximo, de ajuda, de socorro, de apoio, e continuam dando ainda em situações especiais. Não é verdade? Quanto testemunho de fé e do amor também, muito especialmente falo aqui dentro da Igreja Luterana, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que foi maravilhosa e está sendo maravilhosa também no socorro às pessoas, de auxílio, ao abraço. Quantos testemunhos de fé e de amor a Deus, motivados com certeza em Cristo Jesus. Então, vemos quão maravilhoso isto é. Talvez muito maior que a calamidade foi e é o testemunho de fé e de amor. É claro que muitos talvez Deus trouxe de volta, né? Disciplina, enfim. Mas enfim, esses são os planos então de Deus. E não esqueçamos, se vierem tribulações, não vamos esquecer quem Deus é, que Deus é todo-poderoso, pode tudo, mas Ele é grande no amor, Ele é justo, sim. E Ele mostrou o amor em Jesus. E independente das circunstâncias, né, jamais temos motivos para questionarmos a Deus, que é tudo isso. Mas se Ele permite, Ele tem propósitos. E não são ruins os planos de Deus, são perfeitos. Provação, fortalecimento, testemunho e disciplina, sim, se for preciso, porque Ele ama a você e a mim. Ele ama, então, aos seus filhos. Compreendendo o texto, Luiz, então leia para nós. Versículo 3. A salvação se deve à misericórdia, graça e amor incondicional de Deus pelo ser humano. Certos da nossa salvação, esperamos pela ressurreição futura. Essa é a nossa grande certeza, de que vamos ressuscitar juntamente com todos os mortos. Versículo 4. O que esperamos é indestrutível, mas é preciso saber esperar. Não estamos acostumados com isso. Queremos que tudo se resolva logo, que as coisas aconteçam. E por vezes colocamos os pés pelas mãos. Pessoas se endividam por não saber esperar, brigam por não saber esperar. O mundo imediatista é terreno fértil para a teologia da prosperidade. Versículo 5. A salvação já está pronta. Lembre-se sempre disso. Cristo já nos salvou, e pela fé nele já estamos salvos, ainda que aguardemos os eventos finais. Versículos 6 a 9. Os primeiros leitores de 1 Pedro estavam vivendo tempos de perseguição, corriam risco de perder a vida pelo Evangelho, de ter seus bens confiscados, seus familiares ou eles mesmos açoitados ou mortos, além de toda a dificuldade presente na vida do ser humano. No mundo, enfrentamos aflições e dificuldades. Precisamos perseverar, porque muitas vezes o diabo, nosso inimigo, usa essas dificuldades para nos colocar contra Deus, questionando sua ação e nossa própria fé. Por isso é importante manter sempre os olhos fixos na cruz de Cristo e, por consequência, na certeza da salvação. Haverá um tempo pleno, completo, perfeito, de inteira paz e sem sofrimentos, que nos aguarda não nesta vida, mas na eternidade. Muito bem, então temos algumas questões aí para refletirmos
Ou seja, depois de várias considerações maravilhosas, né, Luiz? Então vamos aí aos questionamentos. Você tem clareza de como se deu a sua salvação? Lembremos, é por Jesus, não tem outro jeito. Jesus cumpriu os mandamentos e pagou os nossos pecados. Ele foi castigado pelos nossos pecados. Cada pecado tem o tamanho de Deus. Por isso tinha que ser Jesus, Deus e homem, para dar o pagamento devido. Então Jesus, Deus e homem, por nós, fez tudo o que era preciso para a salvação. É por Jesus, 100%. O que você pode esperar de Deus de acordo com o texto? Puxa, ele nos deu até o seu Filho Jesus por nós, imagine o resto. E eu complemento com Romanos, né? Ou seja, Deus tem planos maravilhosos. Ele nos ama mais que todas as pessoas juntas, não esqueçamos disso. Como aconselhar uma pessoa que está sofrendo? Ok? O que eu vou dizer para alguém que está em sofrimento? Vou chegar e dizer, Deus está te disciplinando. Ai, ai, ai. Melhor não. Ou por que dizermos, não, ele está permitindo isso aqui para te provar, te fortalecer, para tu ficar mais forte. Ou para você testemunhar a fé. Olha, eu creio que não deveríamos dizer isso. Não há necessidade, talvez há momentos próprios para dizermos isso. Hebreus capítulo 12, o versículo 2, para mim é tudo o que a gente precisa sempre dizer para quem está sofrendo. E o que diz o texto aqui? Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. O que aconselhar para quem está sofrendo? Olha para Jesus. Olha para Ele. Nele vem o perdão. Nele vem consolo, força. Ele vai te dar o céu. Ele vai te dar novos dias, no amor e na graça. Ele está contigo. Ele vai te ajudar a enfrentar as tribulações. Ele vai te dar o que você precisa em todos os dias. Olha para Jesus. Não tira os olhos dele. Conserva os olhos em Jesus. Não tira os olhos dele por nada. Lembra da história de Pedro caminhando em cima da água? Lembra? Quando Pedro começou a afundar? Quando Pedro tirou os olhos de onde ele não deveria tirar, de Jesus. Sim, mas ele olhou para onde? Ele olhou para o vento forte. Ele olhou para as ondas gigantes. Ele estava num mar turbulento, andando sobre as águas, mas ele não percebeu que ele só caminhava sobre as águas porque Jesus o sustentava e o segurava. Nós também, no mar da vida, andamos sobre as águas apenas porque Jesus nos segura, nos sustenta sobre o mar da vida. E se nós tirarmos, e o diabo, o mundo e a carne nos tentam tirar os olhos de Jesus e prender os olhos nas ondas e nos ventos, e quando isso acontecer, nós também começaremos a afundar. Por quê? Porque é Jesus que nos sustenta. Aí nós vamos, tirando os olhos de Jesus, achar os ventos muito fortes, as ondas muito grandes, a vida complicada e difícil demais. Ou seja, olhando para Jesus, nós vamos seguir, simplesmente seguir e seguir bem. Quem segue com Jesus, segue bem. Nós vamos ir bem, nós vamos ir melhor, apesar dos ventos e das ondas. Porque existe alguma onda ou algum vento complicado demais para Jesus? Alguma situação difícil demais para ele? Então, o que aconselhar, o que dizer para alguém que está sofrendo? Olhe para Jesus. E vamos ajudar elas também a olhar para Jesus, ser instrumentos de Deus, quem sabe, na palavra, orando com ela. Quem sabe fazendo uma devoção com ela, lendo um texto da Escritura com ela. Você é um filho de Deus. Você pode levar uma mensagem cristã para quem está sofrendo. Um irmão, uma irmã, um amigo, né? Talvez um irmão na fé. Você pode ser esse instrumento de Deus. Nós podemos orar e ser instrumentos na ação do Santo Espírito para apontar para Jesus. Ou seja, conserve os olhos em Jesus. Não há coisa melhor. O resto Jesus faz. Pode ficar tranquilos. O resto Jesus faz. A outra questão, Luiz. Que tipo de alegria Pedro lembra que podemos ter mesmo nas adversidades? O motivo
maior sempre de gratidão é o perdão, é a salvação, é o céu que nos espera. E podemos saber que as maiores bênçãos estão no céu, não estão aqui. Que bom que você já se sente abençoado aqui. Mas as maiores bênçãos estão lá no céu, por Jesus, te esperando. Isso é maravilhoso. No tempo certo, quando Deus quiser, não podemos ser Deus sobre a nossa vida ou a vida de alguém. Só Deus dá a vida, só Deus pode tirar a vida, para que não percamos a vida eterna com Deus em Jesus. Deixemos Deus ser Deus. Nós somos humanos, somos servos, dependentes da graça e do amor de Deus. Considerações para a vida. A carta de Pedro é muito especial quando pensamos no tema do sofrimento. Primeiro, ela fala da certeza da salvação e de que maneira podemos obtê-la. Segundo, aborda muito sobre alegria em meio ao sofrimento. E em terceiro, sobre como devemos enfrentar as perseguições. O autor é Pedro, o mesmo Pedro que andou sobre as águas, negou Jesus, foi chamado por ele para apacentar as suas ovelhas, e ao escrever a carta estava seguindo seu ofício apostólico. Pedro traz, logo de início, uma teologia muito densa. Isso tem a ver com o que aquele povo estava passando. Era uma grande perseguição, com muitas hostilidades, e a estratégia de Pedro foi lembrar àquelas pessoas que elas eram algo que é muito importante para nós hoje. Quando passamos por sofrimentos, precisamos lembrar quem nós somos. Filhos e filhas de Deus, salvos pelo sangue de Cristo, regenerados para uma viva esperança. Só estamos na fé porque Deus nos guarda. Somos guardados por Ele para não cairmos, não voltarmos atrás, não desesperarmos achando que a volta de Cristo está demorada. Somos guardados por Deus para não amarmos tanto esta vida a ponto de deixarmos de esperar ansiosamente o encontro com Cristo. Deus nos protege de nós mesmos. Deus nos protege de nós mesmos. Por vezes o grande perigo sobre nós somos nós mesmos. O maior perigo não é o diabo, não é o mundo, mas o maior perigo, por vezes, sou eu mesmo, contra mim mesmo. É a minha carne. É a tua carne, a nossa natureza humana. Mas Deus nos guarda no seu amor e graça em Cristo, de nós mesmos, e também do diabo, do mundo. Enfim, Ele com certeza nos renova na fé, na esperança, no amor, dia após dia, e nos sustenta no mar da vida, diante das ondas e ventos fortes que parecem que vêm com tudo para nos fazer sucumbir. Mas há alguma onda que possa nos fazer sucumbir diante de Jesus? Alguma situação que pode nos levar ao desespero diante de Jesus? Com certeza nada. Pois nada há que possa nos tirar a vida eterna e nos tirar as certezas que Deus em Cristo nos traz. Refletindo, Luiz. Como olhar para a vida eterna nos ajuda no nosso dia a dia? Com certeza vemos que as coisas mais importantes ainda estão por vir. De que forma você pode buscar fortalecimento da fé para que quando a hora difícil chegar, você encontre consolo? Não deixe sempre que passar, ou seja, oportunize sempre estar no posto de combustível. Não deixe de abastecer. Fortaleça a tua fé continuamente. Na palavra, na Santa Ceia, não perca essas oportunidades, elas são importantes. Ah, eu perdi a oportunidade de culto da Santa Ceia, deixei de ser cristão. Não, você não deixou de ser cristão. Ainda não. Mas você perdeu oportunidades preciosas de abastecimento, de fortalecimento. É claro que nós no culto vamos agradecer a salvação que já temos. Não vamos para ter a salvação, nós vamos para agradecer a salvação que já temos pela graça de Deus em Jesus. E ainda, nós somos renovados na fé, no perdão, na confiança nas palavras e promessas de Deus. E aí vamos seguir mais abastecidos para, quem sabe, podermos andar quilômetros a mais. Então sejamos prudentes, Eu me lembro de situações em que eu não fui prudente como deveria. Pensando agora justamente nessa linguagem do abastecer o carro, aí achei um posto muito caro, aí o outro também achei muito caro, e aí não quis nesse, não quis naquele, abastecer, e de repente eu estava na freeway. E agora?
E aí a gasolina chegando no final. Que angústia, que ansiedade até chegar ao posto. Que coisa, não é? Aí minha família estava brava comigo e tinha razão para isso. Puxa, não fui prudente. Sejamos prudentes, vamos oportunizar para que o Espírito Santo sempre nos abasteça espiritualmente. Pois pode ser que quando vier a tribulação, nós vamos estar mais fortes para enfrentá-la. E isso é muito importante. Aproveite as oportunidades enquanto você as tem. Talvez chegará o dia que você não poderá mais estar na casa de Deus. Ou talvez aproveitando oportunidades, assim como hoje você está aproveitando oportunidades de ouvir e estudar, então, a palavra. Mais fortes, enfrentamos melhor. Eu gosto de dizer que os momentos mais difíceis da minha vida não foram os momentos que eu enfrentei as maiores tribulações, mas foram os momentos em que eu estive mais frágil e fraco. Porque daí tudo parecia muito difícil e complicado demais. Não é assim? Você vai ver que de fato é assim. Como a teologia da cruz nos ajuda a ter uma cosmovisão mais realista? Ou seja, a teologia da cruz, o que é a teologia da cruz? Vocês ouviram falar a teologia da glória, prosperidade? Existem pensamentos do tipo assim, a partir do momento que eu estou com Jesus, eu não tenho mais sofrimentos, ou todos os problemas foram resolvidos, de relacionamentos financeiros, é como que se eu já vivesse o céu na terra. Tá? Uma teologia da glória, né? Ou da prosperidade, onde é que se negocia bênçãos com Deus e assim por diante. Sabemos que Deus tem as suas palavras e promessas com relação a bênçãos, e não tenho receio de falar sobre as palavras e promessas de Deus, mas sabemos que não podemos negociar bênçãos com Deus. E o fato de sermos cristãos não nos garante que não teremos tribulações. Vamos pensar nos próprios discípulos de Jesus. Dos 12 discípulos apóstolos de Jesus, quantos deles não morreram como mártires, ou seja, não foram assassinados pela causa de Cristo? Ou quantos ficaram idosos dos discípulos de Jesus, os apóstolos? Você sabe quantos? Você sabe quem foi o único discípulo que ficou? Então eu já estou respondendo, né? Então um só dos 12 que permaneceu, acabou ficando idoso, né? Avançando na idade, que foi João, e foi um instrumento de Deus para escrever o Apocalipse. Os demais morreram como mártires, conforme conta a história cristã. Ou seja, a vida do cristão é marcada pela cruz. A vida de Cristo como foi? Marcada pela cruz, foi o ponto alto da sua obra em favor da humanidade. Então Deus não prometeu você estar livre de sofrimentos. Jesus não disse que você não teria sofrimentos por ser cristão, mas ele prometeu sim, que as maiores bênçãos tuas não estão aqui nesse mundo, estão no céu, e que aqui nas tribulações estaria com você em todos os dias. E ele diz para nós todos, estou convosco todos os dias. Ou seja, nós temos uma visão mais realista, não somos iludidos, enganados em nome de Jesus com a Bíblia, conforme é prática comum. Basta zapear pelos canais de televisão e vocês vão ver como isto é presente. Quanto engano, ou seja, diante dessa teologia da glória ou da prosperidade, onde se mercadeja o evangelho, se mente em nome de Jesus com a Bíblia na mão. E onde milhões de pessoas acabam caindo porque a vontade natural humana é que de fato fosse assim. E a gente sabe que não é assim. Nós temos uma teologia chamada teologia da cruz, marcada pela cruz, mas no amor e na graça de Deus em Jesus Cristo. Conclusão, Luiz. É interessante notar a forma como a palavra de Deus nos consola aqui neste mundo. Quase sempre ela nos leva a duas reflexões. Primeiro, Deus nos diz, eu sou o teu Deus e estou com você. Segundo, ela nos leva a olhar para a vida que está por vir. Haverá sim um descanso que será para sempre, uma alegria que será para sempre, mas não será aqui nesta vida. O mundo pode até nos odiar, mas somos do Senhor e estamos sob os cuidados dele. Ainda que as coisas não aconteçam como gostaríamos, ainda que a nossa vida não esteja sob o nosso controle, ainda que a dor e o sofrimento sejam intensos, vamos continuar confiando em Deus, o Senhor, pois ele nos conduzirá às águas tranquilas. Se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que sou feliz com Jesus. Assim,
Não medimos o amor de Deus pelas circunstâncias da vida, mas pela salvação que Ele nos deu através do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. Por amor a nós, o nosso Salvador sofreu a nossa morte, para que essa alegre esperança viva em nossos corações. E, por fim, esta é a fé cristã. Não apenas crer que Jesus morreu e ressuscitou, mas crer que Ele fez isso por você. E esta é a razão pela qual vivemos com Deus. Não porque precisamos receber a cura de uma doença, nem para vivermos uma vida de regalias financeiras e materiais, mas porque Deus é Deus. Ele nos criou e nos salvou da condenação eterna. Muito bem, chegamos ao final de mais um estudo. Convido você para juntos, então, falarmos com Deus em oração. Querido Deus e eterno Pai, eu te louvo e agradeço pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, que fortalece a minha fé em Ti, me orienta e consola. Tu sabes que a vida humana é cheia de dificuldades e aflições. Conheces tudo o que passamos e enfrentamos, por isso peço que seja sempre comigo, dando a força necessária e, acima de tudo, mantendo em mim a certeza do Teu grande amor. Que eu possa sempre cantar em alto e bom tom: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ajuda-me, Senhor, a olhar para a vida que nos aguarda, a ser desprendido desta vida e a aguardar esperançoso o grande e maravilhoso encontro contigo. Assim, quando tu abrires a porta da mansão celeste, que eu possa estar de joelhos entre os santos, te louvando e adorando, e assim ser recebido na vida que tanto anseio e desejo, para viver sempre em teus braços eternos. Por Jesus, meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Passo aí nesse momento, então, alguns avisos que quero destacar. Nós temos amanhã, às 20 horas, culto em Cruzeiro do Sul. Sexta-feira, 19 horas, culto no bairro Olarias, também 19h30, estudo bíblico, grupo Videira. Qualquer alteração será informada, então, pelo líder de estudo. No sábado, teremos 13h30 às 15h30, instrução de confirmandos primeiro e segundo ano, no mesmo horário, então, com Juventude Mirim. Às 18 horas, culto especial do Dia das Crianças. Então, pais, confirmem a presença com a secretária, né, dos vossos filhos. Então, confirmem a presença dos vossos netos nesse culto especial alusivo ao Dia da Criança. Então, que vai ser, então, agora nesse próximo sábado, às 18 horas, na Congregação Cristo. Então, esse culto especial é apenas no sábado. Então, no domingo, temos culto normal, às 9 horas, aqui na congregação. Também 19 horas, no domingo à noite, culto em Forquetinha, na Congregação Concórdia. E destacamos, dia 31 de outubro, a programação que permanece aqui da Congregação Cristo é às 19h30 horas, culto distrital da Reforma, dos 506 anos da Reforma, aqui na Congregação Cristo, então, de Lajados. 19h30 horas teremos culto aqui da Reforma, culto distrital na nossa congregação. Com a participação do pastor Fernando, nosso vice-presidente de Educação Cristã, da IELB, estará dirigindo a mensagem, então, nesse culto, é o pastor Fernando Elvanger Garski. Então, todos convidados, então, desde já para o culto da Reforma Distrital, então, no dia 31 às 19h30 horas. São esses os avisos, e no mês que vem também teremos, então, estudo bíblico, então, no dia 8, estudo bíblico aqui, também em mais uma live, e aí depois, no dia 29, também estudo do livreto e do PEN, então, mais um estudo. Então, no mês que vem, estudando, então, a administração cristã, será a temática, então, do mês de novembro. São esses, então, os avisos que nós temos. Queremos, assim, nos despedir, então, neste momento, cantando um hino. Né? Cantemos, nesse momento, então, o hino de número 189 do Inário, Louvai ao Senhor. Né? E com esse hino, assim, também nos despedimos. Agradecemos a presença de todos. Deus continue abençoando, assistindo, guardando a todos. Enraizados em Cristo, enfrentamos o sofrimento. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar.
não vai falhar.